Adentrando no primeiro tópico, a gente falaria que uma das ferramentas inovadoras que o Jung vai trazer para a gente é a tipificação psicológica. Mas existem outras teorias que já fizeram essa tipificação. Sim, existem inúmeras maneiras de se tipificar psicologicamente uma pessoa, mas o Jung vai criar a própria maneira de identificar esses tipos psicológicos. Essa maneira própria vai ser uma maneira que vai falar um pouco das tendências naturais de cada pessoa e na maneira como ela vai direcionar a sua energia para o mundo ao seu redor. Então a gente vai falar de como a pessoa se enxerga e de como a pessoa se coloca no mundo. Como a pessoa tanto faz o caminho de atender processos individuais, subjetivos, mas atender demandas externas, né? Demandas culturais, sociais, familiares. Então a gente está falando de uma tipificação psicológica que vai tentar trazer basicamente para a gente uma forma de entender a vivência do outro, sendo essa vivência diferente da nossa. Por que o Jung acha, então, que é necessário a gente criar uma nova teoria de tipificação? Porque ele entende que, primeiro, para a gente conseguir estabelecer uma relação com o outro, a gente precisa entender qual que é a linguagem do outro. E essa linguagem do outro não é necessariamente uma linguagem cultural, né? Por exemplo, a língua portuguesa, ou a língua inglesa, ou qualquer outro tipo de linguagem. A linguagem de acesso do outro, ela vai passar também por entender como é a visão de mundo desse outro. Não só pelas suas experiências, mas pelas tendências naturais que ela vai ter a direcionar o olhar psíquico dela. Como se a gente estivesse explicando quase uma teoria da semiótica e de entender que o referencial de onde a gente olha um objeto, para onde a gente olha certa situação, nos dá uma referência daquela experiência a partir daquele ponto específico. E não uma visão ampla, geral e absoluta da situação. Tendo, então, esse processo de ter a subjetividade do olhar, a gente vai precisar primeiro se educar para entender de onde o outro está olhando, para não ficar preso na nossa própria experiência, para não ficar preso na nossa própria maneira de olhar o mundo. Então, ele vai criar duas atitudes básicas, que seriam a atitude extrovertida e introvertida, e 4 funções psicológicas principais, que seriam o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Essas divisões, essas atitudes básicas, a introversão e a extroversão, elas são contrapostas no sentido de que uma vai estar direcionada para as relações em primeiro lugar. Então, a gente vai estar sempre tendo como princípio de ação o que o outro espera da gente, o que as relações esperam da gente. E a gente vai ter a atitude básica da introversão, tendo como princípio primordial como a nossa experiência é sentida em relação ao outro. Percebe? Que são contrapostas porque o objeto quando a gente fala, não o objeto material, mas o objeto sendo o outro, né? O ser fora de mim, o ser com o qual eu me relaciono, ele vai ter posições contraditórias. Em uma, ele vai ser o centro dessa visão. Eu vou fazer tudo centralizando a minha visão para atender a demanda do outro. E na outra atitude, o outro vai ser quase que um coadjuvante. Aquele outro, ele está ali para satisfazer um processo meu, uma demanda minha. Então, ele vai agir como algo coadjuvante num processo em que eu converso com o meu próprio sistema. Eu converso com as minhas próprias demandas e com a minha própria individualidade. Essas duas
atitudes, elas estão aí contraditórias, mas elas não querem dizer que a gente vai pegar uma delas pra gente e simplesmente não utilizar a outra. Ela quer dizer que a gente vai ter uma principal. A gente vai ser principalmente introvertido ou principalmente extrovertido a partir de como a gente analisa a relação com o outro. A partir do momento em que a gente julga o outro como o centro do nosso mundo ou a gente como o centro do nosso mundo psíquico. E em segundo momento em que ele vai trazer então essas funções psicológicas, essas funções vão vir para, junto com as atitudes introvertida e extrovertida, criarem uma visão de mundo, criarem uma linguagem que a gente possa acessar em certo ponto, desenvolvendo dentro da gente também essa linguagem. Então, a gente está falando numa linguagem pensamento e sentimento, que seriam linguagens opostas, da mesma forma que a linguagem sensação e intuição também seriam linguagens em oposição. Em oposição não no sentido que a gente tenha uma e não a outra novamente, mas que a gente tenha sempre uma prioridade em ver o mundo por um viés de uma delas. E tendo, então, essas 4 funções e essas 2 atitudes básicas, se a gente fosse fazer um esquema, né, simples, a gente vai conseguir combinar, logo em primeira instância, 8 tipos psicológicos básicos, como, por exemplo, o tipo que é pensamento introvertido, o pensamento extrovertido, o tipo que é sentimento introvertido ou sentimento extrovertido, o tipo sensação introvertida ou extrovertida e o tipo intuição introvertida e função extrovertida. Para a gente entrar no sentido de entender de uma forma mais intensa, né, mais complexa, todos esses tipos, a gente levaria aí algumas aulas de algumas horas. Então, necessariamente, nesse momento, a gente só está apresentando mesmo esse conteúdo como uma das ferramentas que o Jung vai utilizar no processo de análise, para que vocês entendam como a gente vai se distanciar de outras teorias. A partir desse tipo de psicológico, né, dessa tipificação, que não é um diagnóstico, tá? A gente não está aqui preocupado em diagnosticar a pessoa como sendo um tipo ou outro, mas sim ter, de alguma forma, um norteamento de como a gente pode acessar as demandas dessa pessoa. A gente tendo um tipo próprio, a gente se colocando no processo analítico também como seres humanos, não só como uma pessoa que está ali tentando analisar o outro, a gente também tem as nossas tendências e as nossas preferências de ferramentas. Então, a gente precisa ter essa maleabilidade de, pelo menos, entender qual é a visão de mundo do outro, para que a gente possa acessar a vivência do outro, não só pela nossa experiência ou pelo nosso conceito do que seria a vivência do outro, mas sim a partir de como ele se coloca e de como ele interage com esse mundo ao redor. Então, a criação desses tipos psicológicos viria para tentar, de alguma forma, suprir essa necessidade. A necessidade de olhar para o outro com o viés de mundo e de visão de mundo que ele tem. E independente do qual o nosso é, né? Porque se a gente está falando de tipificar pessoas em processos específicos, a gente pode ter uma primeira sensação de que uma pessoa sentimento só vai conseguir acessar profundamente outra pessoa que também tenha essa função sentimento desenvolvida, ou pensamento, ou sensação, a intuição e por aí por diante. Ou que uma pessoa extrovertida só conseguiria, então, ter um processo mais efetivo analisando pessoas extrovertidas ou pessoas introvertidas, criando pares, né? Como se a gente tivesse que criar, então, pares de analistas e analisandos para que a gente tivesse uma efetividade maior. Para fugir desse problema, é que a gente, então,
utiliza esses tipos psicológicos como uma ferramenta para acessar aquela pessoa que vem para o processo analítico e que, de alguma forma, ela não conversa com a gente de uma forma específica como a gente está acostumado a lidar com a nossa visão de mundo. E para que a gente possa também acessar ela, independentemente do nosso processo correr por vias diferentes da dela. Então, novamente, a gente não vai entrar aqui de maneira mais intensa ou mais específica no que seria cada uma dessa tipificação e como a gente consegue, então, entender a visão de mundo do outro, mas é uma ferramenta que a gente vai utilizar em consultório, que a gente vai utilizar em análise, e uma ferramenta que a gente vai estudar profundamente nos nossos cursos, né, de pós-graduação e de formação em psicologia analítica.